Olá, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar uma live maravilhosa e muito esperada. Vamos lá, vamos entrando. Lulu, Flávia. Tudo bem, Flávia? Como que vocês estão, gente? Ei, Dessa. Fabiano, boa noite, Cleide. Olha, gente, vocês fiquem aqui comigo que nós vamos falar agora sobre marketing, que é um assunto maravilhoso e polêmico. E a gente gosta de polêmica. Que a gente gosta de polêmica, né? Que a gente gosta de polêmica, a gente gosta de polêmica, a gente gosta de quem faz acontecer, né? Você tem que ser assim. Ô, prof, você sabe que você é muito querida, que eu tava esperando, assim, muito pra ter essa live. Tava ansiosa, muito que ansiosa. Alegria. Não, antes de mais nada, parabéns. Parabéns. Você não foi, mas você tá Eu entrei na sala de aula. E ontem foi a última aula do semestre. Quando eu entrei na sala de aula, que os meninos me lembraram que era a última aula do semestre, eu falei assim, não. E a aula, matéria, honorários advocatícios. Foi sensacional. Importantíssimo. Importantíssimo, importantíssimo. Mas eu lembrei de você e te vi hoje linda de Branca de Neve. Eu falei assim, gente, é a Michelle, linda. Que seja sempre esse rio que corre e se transforma em oceano, sempre buscando realmente o melhor, porque você a todos encanta, você faz um bem muito grande a todos nós, é uma grande motivadora, incentivadora e uma grande guerreira. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Nossa, que me comparando com a Glória maravilhosa do Netflix, minha filha, eu fiquei assim, muito lisonjeada, porque a mulher trabalha muito. Mas você sabe que eu me inspirei, de verdade, quando eu assisti o seriado, eu realmente me vi em algumas fases ali, sabe? Dela, de fato. Foi um documentário, né? O documentário do Gloria Allred, que tá no Netflix. E assim, e realmente, Michelle, você tem muito da Gloria Allred, porque ela sempre foi essa pessoa à frente do tempo dela, independente de... Posso deixar, né? Quem quer que seja bravo comigo ou indiferente, eu vou lutar realmente pelo direito de quem quer que seja, da pessoa da minoria, e pode falar o que quiser de mim, eu vou seguir de cabeça erguida, cabeça reta. Não, você é demais. Eu acho isso fantástico. É independente, é a advocacia independente que a gente tanto realmente fala que nós temos que ser. Sim, com certeza. E falar da ética, né? Do código de ética hoje. Em tempo de marketing jurídico e lives eternas, porque você sabe que eu sou a louca da live. Eu amo mesmo. E não venha me encher o saco, não, que eu já pego, ó. Caráter informativo, e nós vamos falar sobre isso. Minha vida é uma live aberta? A minha vida é uma live aberta, literalmente. Então, prof, eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Né? Você saiba que você é uma inspiração para mim mesmo. Obrigada, eu gosto demais. Te conheci na última eleição da OAB, onde a gente estava lutando pela mesma coisa, né? Novidade, renovação e coragem. Sempre. Então, o que mais me inspirou em você foi a coragem mesmo. Obrigada. Mulher corajosa, maravilhosa. Obrigada. Então, vamos falar sobre um assunto super polêmico, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Que já deveria ser atualizado, mas e aí? Como que, inclusive, teve uma consulta, né, recente da OAB Federal para atualizar o Código de Ética. Eu não sei, para te falar a verdade, se isso foi para frente. Eu votei, porque eu acho que tem que atualizar, né? Se tem que, de fato, oportunizar para todos os advogados terem uma presença na internet, que todos tenham um equilíbrio, né? Porque o que a gente tem visto não é tão equilibrado, principalmente para o jovem advogado. Quando o jovem advogado ele está começando a ter uma presençazinha aí, vem lá o AB e fala, ó, você está proibida. Só a gente que pode ter o outdoor atrás do ônibus. É isso. Então, prof, a fala é sua, pode ficar à vontade. E depois eu tenho algumas perguntinhas que as pessoas fizeram no post da... que legal.
tá? Combinado. Tá. Bom, então eu acho que a gente pode começar muito, ô Michele, com essa aqui, a doutora Michele, com essa questão. Vou te chamar de Michele, pode? Ó, claro. Nós somos amigas, eu acho que a gente tem essa intimidade, eu acho que até para ficar mais tranquilo para todo mundo, que somos colegas, estamos entre colegas aqui, né? Sim. A questão toda do marketing jurídico é porque realmente, igual você falou no início, em 2015, com o Código de Ética e Disciplina, a gente teve uma oportunidade de avançar muito. E não avançamos, né? Era uma esperança que realmente a gente avançasse no sentido da questão mercadológica, mas no sentido de desenvolvimento científico-tecnológico, né? Então, vamos adequar as redes sociais para a publicidade da advocacia, vamos, né, colocar essa questão do marketing digital, do marketing jurídico de conteúdo, né? Então, a gente perdeu uma oportunidade muito grande em 2015. E fica essa questão da resolução número 94 de 2000, que ainda tem validade, e há, né, essa necessidade de ser feita uma nova resolução. Esse questionário que você respondeu, ele voltou no Conselho Federal, ele continua ativo, os advogados podem ingressar na página do Conselho Federal, tem esse questionário realmente da sua satisfação com a publicidade na advocacia, o que você acha? Agora, o maior problema que a gente enfrenta é porque poucos advogados têm um conhecimento profundo disso, de Código de Ética e Disciplina, Estatuto da Advocacia e da OAB, Resolução 94 de 2000, ou outras resoluções decorrentes de outras matérias, né, que vão abordar outras matérias com relação à prática da advocacia. E por não terem esse contato e não terem esse conhecimento, nós acabamos por ter diversas decisões e até práticas diferenciadas entre não só conselhos seccionais, mas entre subseções de um mesmo estado. Então, de repente, você tem uma subseção que ela permite a publicidade da advocacia de determinada forma e outra que entende diversamente, assim, completamente diferente. Então, você vê o seu colega de inscrição de mesmo conselho seccional fazendo algo que você foi proibido de fazer na sua subseção. E isso é muito ruim, porque se a gente não tem um diálogo uno dos conselhos seccionais e do próprio Conselho Federal, como é que você vai fazer? Né? Então, acaba que realmente fica até uma competição, né? E uma concorrência desleal. Afinal de contas, nós somos 1.300.000 advogados no Brasil. Exatamente. Aí não é para todos, né? Na verdade, quando eu te falei do para todos, porque o que a gente pensa, né? Teve uma vez que alguém me ofereceu para fazer um outdoor em ônibus, sabe? Aí eu falei, gente, mas é um absurdo isso, não tem nem coragem, porque o Código de Ética não me permite fazer esse tipo de coisa. Mas, de repente, eu vejo um ônibus passando e a cara de um presidente lá estampada, fazendo propaganda. Aí eu fiquei pensando, será que era eu que estava errado ou o código alterou? Aí comecei, eu falei, não, é porque eles estão fazendo a coisa, né, ali... E isso é lamentável. É assim, eu falo muito isso com os meus alunos, com os colegas advogados. A gente tem como advogados, nós trabalhamos com um valor maior que a justiça. Isso é um valor que não tem preço, não é mercantil. A gente tem que ter um cuidado com isso. E a gente trabalha com a dor do ser humano, com a dificuldade, com os problemas. Então, por exemplo, falando de ônibus, né? Teve uma vez um ônibus que circulou aqui na comarca de Belo Horizonte e aí atrás tinha escrito assim, de todo tamanho, seu filho está preso? Escritório escritório criminalista tal. Então, assim, seu filho está preso, né? Aí uma mãe, no ponto de ônibus, vê aquela frase escrita e o constrangimento disso, um negócio assim, seríssimo. E ainda consulta grátis embaixo. Assim, isso faz com que a advocacia seja desvalorizada. E, querendo ou não, quando a gente faz uma publicidade, a gente não está fazendo a publicidade só nossa. A gente faz a publicidade de uma classe, né? De uma classe inteira. Eu fazendo publicidade, porque... às vezes a gente escuta assim, que me mata. Advogado é enrolado, advogado é ladrão. Sabe as coisas assim, que são conceitos sociais
de gente que tem um preconceito. Por quê? Porque teve uma experiência ruim com um colega e generaliza isso dessa forma. Então, isso é lamentável, porque, na verdade, nós somos uma entidade única de advocacia e lidamos com um valor maior que a justiça. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade quanto a isso na questão da publicidade da advocacia. Porque ele é a sua porta para alcançar a sociedade e levar a ela informações que são tão necessárias. Exatamente. E as lives, prof, porque muita gente, inclusive as sessões, né, da OAB estão fazendo live. O que eu faço? Quando alguém começa a vir para cima de mim, me encher o raio do saco, eu printo, falo, uai, mas né, tem que ser equilibrado o negócio aí, já mando, ninguém fala mais nada. Então, o que você pensa aí das lives? Tem o caráter informativo. O que é esse caráter informativo para o código de ética, de fato? Esse caráter informativo são todos os conteúdos jurídicos. Tem dois tipos de informação. Ou você tem a informação no sentido de seu nome, endereço, OAB, QR Code, site, artigos publicados, línguas que se fala, horário de atendimento, não pode divulgar tabela de honorários, não pode divulgar coluna, consulta grátis ou qualquer coisa dessas, mas esses dados também, essas informações pessoais do advogado, né, da advogada, essas informações da advocacia, elas são muito limitadas no uso das redes sociais, porque na rede social eu posso colocar na minha bio, por exemplo, meu endereço, meu telefone, mas na divulgação da informação, apenas e-mail. E eu não posso, em hipótese alguma, instigar a sociedade a um litígio. Muito ao contrário, eu levo uma informação e não fico incentivando ela, entre na justiça, olhe pelos seus direitos, busque o que lhe é de direito, né? Então, isso eu não posso fazer. A questão do outro viés informativo é com relação ao conteúdo jurídico mesmo, no sentido de eu vou informar a sociedade acerca da adoção, eu vou informar a sociedade acerca dos alimentos, acerca de questões que são, né, necessárias e que são importantes de esclarecimento técnico-jurídico que a sociedade não tem acesso. Então, seria isso. Agora, essas questões de lives, tem muita gente confundindo o que é consultoria jurídica e o que não é consultoria jurídica. Porque eu vejo muito bem o que você, né, doutora Michele, faz, e eu acho isso um trabalho fantástico. E eu acho que é um trabalho, inclusive, além da advocacia, porque é um trabalho de ser humano, no sentido que você acolhe o próximo e você o ajuda a chegar na informação, né? Às vezes você ali não está nem dando uma consultoria jurídica, você está falando com ele como acessar um e-mail, como procurar alguém, ir atrás, né? Isso não é jurídico. Então, você pode fazer isso? Claro que pode. Isso é como ser humano. Sim, e outra coisa que você sabe que se eu tiver algum problema ético, eu já tenho minha advogada, né, gente? Já tenho minha advogada, linda e loira, maravilhosa. Já tenho advogada. O prof, é o seguinte, eu, nesse contexto aí de auxílio emergencial, onde as pessoas, elas não têm como ter acesso, né? Nós não temos aí como a pessoa buscar, por exemplo, um advogado particular, né? Porque o advogado particular, a pessoa tem direito a 3 parcelas de R$ 600. Um advogado particular cobrando 30% de cada parcela. Pensa nisso. Eu acho que isso é antiético, né? Então, o que eu tenho falado para as pessoas? Olha, existe aí a figura da Defensoria Pública da União e o Tribunal Regional Federal. Aí, neste momento, eu falo com elas, olha, vocês estão sendo lesados, vocês entendem que vocês são lesados, então vocês podem buscar essas duas pessoas. Eu jamais, em hipótese nenhuma, falei, olha, busque o fulano de tal. Perfeito. Entendeu? Não, e eu acompanho isso. O que você faz realmente é dar esse acesso social a essas pessoas. Coisas que qualquer ser humano poderia fazer, mas isso é um trabalho lindo que você faz, louvável, e que eu tô vendo que várias pessoas te amamos, doutora Michele, isso, doutora Michele, a doutora Michele é um ser humano maravilhoso, e realmente é, porque o que você faz vai além da advocacia.
Então, o que é importante é a gente não confundir nunca lives jurídicas, estritamente jurídicas, com lives sociais, de atendimento social. Porque muita gente está confundindo, né? É. Inclusive, tá achando que a live é para chamar cliente. Porque eu É. já... tem colegas que falam comigo, nossa, mas eu tô fazendo live porque o momento da pandemia tá complicado, para ver se eu consigo cliente. Aí eu falo, olha, tome cuidado, que não é assim que funciona. Daqui a pouco, o que que acontece? Você vai lá, ao invés de você estar resolvendo um problema, você está criando um problema, e a OAB fiscaliza, depende, né? Porque você falou uma coisa interessante aí, prof. Olha, não pode deixar o seu e-mail, não, assim, pode deixar o seu e-mail, mas nunca deixar, por exemplo, um contato, né? Nunca, o telefone não. É só o e-mail. Então, e quando a gente, por exemplo, vou falar o nome da rádio, Rádio Itatiaia, só você ligar de manhã, de tarde, de noite, que tenha número de telefone sem parar. E aí? O que acontece nesses casos? É lamentável, né? Mas deve ser instaurado um processo disciplinar, né? O processo disciplinar, a penalidade é de censura para o advogado. E a censura, sendo reprimária, né, no sentido disciplinar mesmo, ela pode ser convertida em advertência, que não é sanção. E não é anotada na carteira. É só realmente um puxão de orelha que a OAB dá e fala assim, olha, é melhor você tirar e mudar essa forma sua de publicidade que não condiz com o Código de Ética e Disciplina. Né? Mas a gente vê rádios, televisões, que têm uma habitualidade de advogados que sempre vão, que falam, olha, procure a doutora se você tiver problema, o telefone é tal. Gente, isso eu fico passando até mal. Antigamente eu ligava, sabe? Eu ligava e falava assim, não pode! É um absurdo, não pode! Eu fui assim, não adiantava eu falar com eles, que eles não entendiam, né? O pessoal da rádio não sabe, eles não têm essa responsabilidade, não sabe. Eu comecei a ligar, então, para os colegas que faziam a propaganda antiga. Eu falava, não pode, que é Maria Flávia, Cardoso Máximo, ó, BMG 96280, sou sua colega, não pode. Aí eles surtiu algum efeito? Hã? Surtiu algum efeito? Não, eles desligavam na minha cara, chefe. E surtia algum efeito. Aí eu comecei realmente a ver que aquilo fazia mal para mim. E não estava surtindo efeito. Então não adiantava nada. Sim. Aí eu fui, então, eu passei, né, a gestão passada, eu trabalhei 3 anos no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Vi um trabalho muito grande, sério, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB sendo feito. Mas, realmente, a questão assim, de denúncias e de fiscalização ela tem que aumentar. Ou senão a OAB tem que abrir um olho ou ouvido a mais, porque não é possível você acreditar, né, que a OAB não vê o que acontece em uma banca no Olegário Maciel em frente à Receita Federal. Né? Então, são situações que a gente tem assim, um escancaramento tão grande que você fala assim, por que ele pode e eu não? Né? Sim. Ou abrir para todo mundo, né? Ou liberar para todos, e é um equilíbrio, grande ou pequeno, porque a gente está vendo aí, né, que nessa época aí onde a tendência é a tecnologia, quem está aí na internet, a predominância, as pessoas têm procurado as pessoas que estão na internet. Então, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que é muito top na área de família há muitos anos. Mas aí tem uma jovem advogada aí que está falando sobre direito de família na internet e o público está se identificando com ela e está bombando. Então, as pessoas elas têm que se adequar, né, às novas tendências. Porque é isso que está acontecendo. Nós vimos aí agora na pandemia Tribunal de Justiça colocando todos os dias aí, olha, nós estamos acelerando, nós nunca paramos, não sei quantos processos julgados. Uai, gente, por que não fizeram isso antes, que aí nosso processo ia acelerar, né? Pois é. Maravilhoso, eu tô amando. Então, eu acho que Michele, tá? Acho que deveria ampliar para todo mundo. Já que é para liberar, libera geral e todo mundo vai ali. O outro advogado tem mais dinheiro do que o outro. Não, mas pelo menos você vai estar igual, em equilíbrio ali. Você vai estar colocando suas ideias e não vai ter ninguém
no seu cangote, por exemplo. Eu tenho alguns colegas, né? Eu tenho alguns colegas de outros estados que eles tiveram um problema. Eu já tive problema com relação à responsabilidade social. Por exemplo, as pessoas me conhecem, já sabem que se eu pudesse, eu advogava de graça para todo mundo. Eu sei, Se eu pudesse, eu também passei por essa fase na minha vida profissional. Eu falava isso com os meus alunos ontem na aula de honorários. E eu falava assim, eu achei que eu fosse realmente Maria Tereza de Calcutá, Sobral Pinto, e comecei só a advogar de graça. Até que meu sócio chamou e falou assim, Brava, não tem jeito, não dá, nós não vamos conseguir viver, nós não vamos conseguir sobreviver. E aí você tem até uma questão bíblica, né? Porque eu acho isso muito importante, né? Ame ao próximo assim como a si mesmo. Para você saber amar o próximo, primeiro você tem que se amar, né? Sim. Igual o avião. No avião, a aeromoça faz, né? Em caso de despressurização, máscaras irão cair sobre a sua cabeça, né? Você coloca primeiro a máscara, depois coloca na criança ou no dependente, né? Então, primeiro você tem que se salvar para depois salvar os outros, porque senão não adianta, você vai todo mundo pro buraco junto. Sim, então, exatamente. Então, assim, essa questão, né? Se pudesse advogar de graça, a gente advogava horrores. Mas, realmente, né, a gente tem essa questão do cuidado com a gente, né? Para poder ajudar o outro. De forma qualificada, de forma reta, certa, sem problema nenhum, sem ficar atrasando trabalhos e mais trabalhos, né? Porque a carência nossa é muito grande. Mas o tal de Deus lhe pague não tem preço e esse paga mesmo e não fica devendo. É verdade. Então, eu fui criar um projeto social, né? Fui para a rádio, fui falar de projeto social. Aí eu tive, no início, aquelas pessoas que começavam a olhar. Não, ela está criando projeto porque ela quer cliente. Não mesmo, porque todo mundo que me acompanhava sabia. Inclusive, eu falava com os advogados assim, olha, se você estiver indo lá para entregar cartãozinho, que você está achando que vai ter cliente, você não vai acordar às 6 horas da manhã de novo para ir comigo, porque não pode fazer. Aí eles foram acostumando com a ideia. Eu comecei a produzir as provas, entendeu? Para na hora que eu fosse atacada, para eu ter a minha reação. Aí eles deixaram de lado. Mas eu tive alguns colegas em outros estados que, inclusive, foram para o comitê de ética, né, o Tribunal de Ética, e quase tiveram a suspensão da carteira por causa disso, porque eles estavam ajudando pessoas. Então, eu acho inadmissível você querer ajudar as pessoas e a instituição que preza por isso, inclusive tem um regulamento de 2015 com relação à advocacia pro bono, né? Tem. Adoro. Então, prof, então vamos no ponto polêmico. Vamos lá. O Código de Ética e Disciplina de 2015, ele trouxe essa previsão de advocacia pro bono que a gente sempre fez, porque nada mais é do que advogar de graça. Só que advogado paulista, achando isso muito bonito, né? Pro bono, né? Resolveu, então, trazer esse instituto para o Brasil, né? Do pro bono. E vamos, então, fazer pro bono. Só que, realmente, a pro bono começou a ser utilizada como a campanha política e eleitoreira. E isso foi a pior coisa que fizeram com a pro bono. Agora, eu até falava isso ontem com os alunos dentro de sala de aula, né? Você tem grandes escritórios de advocacia e escritórios com um número muito grande de advogados, que tem um renome no Brasil muito grande, que tem, assim, no próprio site do escritório, uma aba escrito assim, advocacia pro bono. Você clica lá, tem projetos sociais que eles ajudam, o que é lindo, só que não pode, a legislação não permite, né? O que você faz com a mão direita, que a mão esquerda não vê. Mas eu, Maria Flávia, tenho um posicionamento diferente, por quê? Afinal de contas, essa questão de ajudar socialmente acaba sendo incentivo para a nossa classe, né? Porque se a Michelle faz um trabalho tão bonito socialmente, o que me impede também de fazer, né? Quem sabe realmente eu não preciso olhar ter esse olhar social, olhar o valor da justiça e ajudar os outros, e ajudar uma sociedade nossa tão carente e tão miserável que tanto sofre, né? Então, eu posso fazer um trabalho igual da doutora Michelle. Isso serve como incentivo. E aí vem o Código de Ética e Disciplina de 2015, né? No artigo que fala sobre pro bono, e vai dizer que a advocacia pro bono ela tem que ser voluntária. Ok, ninguém pode te obrigar a trabalhar de graça, você trabalha se você quiser.
né? Gratuita, afinal, é de graça, gratuita. E eventual. Bom, o trabalho é de quem? Seu, né? O trabalho Sim. é seu, é de advogado. Quem pratica o seu trabalho? Você. Você escolhe para quem você dá, não? Por que eventual? E se eu quiser, dá para quem eu quiser. Quem quiser, dá direto. E aí? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Nenhum. Zero problema. Zero problema. Então, de repente, eu tenho uma limitação do Conselho Seccional, não do Conselho Seccional do Conselho Federal, mas da própria legislação da advocacia, que vai delimitar o meu trabalho e para quem eu o concedo. Isso é assim, né? É lamentável. É lamentável. Então tem que ser atualizado mesmo, porque a sociedade ela está mudando, gente. A sociedade ela cobra mais das pessoas. Quando eu comecei esse trabalho, eu quis levar para os escritórios. Aí eu, inclusive, chamei alguns colegas que estavam na gestão, inclusive, da OAB, eu falei, vamos criar uma comissão da advocacia pro bono. O povo está fazendo isso tudo errado. Então, a gente tem que se cercar, fazer as pessoas fazerem certo. Não, Michele, você vai incentivar as pessoas a trabalharem de graça? Isso é um absurdo. Não, eu estou incentivando as pessoas a olharem para o outro. O advogado tinha que ter a responsabilidade social dentro da faculdade. Porque se a gente tivesse aprendido isso na faculdade, a gente não ia ter esse tanto de advogado aberração que está cobrando 30% de gente que está recebendo 600. Não, e cobrando 30% para dar uma informação que nem é jurídica. É isso que me mata mais. Às vezes, assim, sabe? De mandar um e-mail, clicar no botão, entrar no site. São coisas que estão sendo cobradas que às vezes não é nem informação jurídica. E isso que está deixando mais triste, porque, querendo ou não, a atitude desse um advogado acaba interferindo e representando todos. Né? Uma classe inteira. Porque depois, me cobrou 30% e depois eu fui saber que eu podia fazer isso sozinha, né? Não, e queima o filme, né? Olha, aquele advogado ali é o advogado picareta, né? Porque é assim que eles falam. Eu tenho sempre falado para as pessoas, gente, tem bons advogados, bons engenheiros, tem maus advogados e maus engenheiros, assim como todas as outras profissões. Quem vai ditar aí são aqueles ali que só olha para você ver o que aconteceu com a Kenny. Aconteceu isso comigo. Primeira parcela era da advogada. E aí, gente? A pessoa recebe 3 parcelas. 3 parcelas de 600. A primeira você tem que dar para o advogado. De alimentos. Isso é alimento, gente. Isso é triste demais de escutar isso de um cidadão da nossa classe. Inclusive, a OAB Federal fez, eu acho que alguma regulamentação nesse sentido de que as pessoas não podiam cobrar para fazer o cadastro do auxílio emergencial. Porque tinha gente cobrando para fazer cadastro, colocar CPF. É isso, a minha indignação é essa. Pois isso tá errado. Não é nem consultoria jurídica. Então, quando eu falo, eles estão cobrando por uma questão que não é consultoria jurídica e o relacionamento cliente-advogado e advogado-cliente é um relacionamento baseado em confiança. Sim. Se a confiança se quebra com um advogado, como é que ela vai confiar amanhã em outro? Né? É difícil isso, né? É, muito complicado. Mas, pra você ver, tem gente cobrando R$100 na minha cidade. Aí, prof, nós vamos falar também sobre o aviltamento dos honorários advocatícios. Aviltamento dos honorários advocatícios. Né? Isso não tem que cobrar. Pronto. Não tem que cobrar mesmo. Não tem. Isso é um absurdo. Né? Agora, aquele advogado, por exemplo, tem algumas perguntas aqui sobre errado não cobrar a consulta? Porque o Código de Ética fala sobre isso. Fala, mas não é errado você não cobrar a consulta. Não tem problema você não cobrar. É seu, o trabalho é seu. Você, volta a dizer. Faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. O trabalho é seu. Mas a questão é quando você divulga consulta grátis. O que não pode é isso. Você não pode divulgar consulta grátis para tentar captar clientela. E captação de clientela através de anúncio de consulta grátis é errado. Você não pode fazer esse anúncio. Mas uma vez no seu escritório, você está vendo que a pessoa precisa, ou você não cobra consulta, tendo em vista que a pessoa vai ficar com os seus, né? Vai procurar, vai assinar um contrato, por exemplo, de prestação de serviços com você. Então, cada profissional trabalha de uma forma, né?
Então, por exemplo, eu tenho o meu pai, que é advogado há 50 anos, né? 45 anos, vai fazer 50 anos de fórum. 50 anos praticamente de fórum que ele vai completar daqui a uns anos. Ele não cobra consulta até hoje. Não cobra. Não cobra, mas ele não cobra por uma questão dele. Ele nunca foi acostumado a cobrar da advocacia tradicional dele. E eu, dependendo da situação, eu cobro. Dependendo da informação que eu dou na consulta, eu cobro. Dependendo do tipo da consulta. Né? Então, tem certas situações e dificuldades e problemas de clientes que se resolvem em uma consulta. Né? Então, é uma consulta que vale, sem dúvida alguma. Né? Então, depende muito dessa situação. O que não pode ser feito é o anúncio de consulta grátis. Agora, fazer a consulta grátis, tranquilo. Tranquilo. E o advogado, ele pode ter um programa de televisão? O que você pensa disso? Não. Ele, advogado, ter o programa, não pode. O que tem acontecido? Você pode participar de programas de televisão. Você não pode ter o programa de televisão. Você pode participar. E mesmo assim, a participação ela não pode ser habitual. Eu não posso estar na mesma rádio, no mesmo dia, no mesmo horário, toda semana. Por quê? O pensamento da OAB e da legislação do advogado é que eu dou a chance para todos os colegas. Eu não concentro apenas em um. Então, é importante ter essa rotatividade para dar chance a todos os colegas, todos terem a oportunidade de participar e dar entrevistas para rádios e televisões. Então, isso é importante. Mas, assim, nessa questão, eu não posso ter o programa em si. Agora, no interior, por exemplo, a gente tem muitas rádios com programas, específicos de advogados. De advogados. Maria Flávia, eu sou sempre pela questão, Michele, se você está fazendo um trabalho social, por que não? A questão é, quando você transforma esse trabalho social no incentivo ao cidadão de litigar, litígio por litígio. A gente sabe o quanto um processo litigioso é difícil na vida de um ser humano, é perigoso, aquilo trabalha não só com questões, né, jurídicas e técnicas jurídicas, mas há um lado emocional atrás de um processo que a gente tem que ter um cuidado. Né? Você incentivar o outro a ingressar em juízo, pura e simplesmente, né? Não sei se você já viu, né, falar assim, porque lá na tal empresa tinha um monte de advogado na porta falando que eles tinham direito trabalhistas e se não iam procurar os direitos trabalhistas deles. Então, tinha, às vezes, trabalhadores que assinavam aquilo sem ver. Quando iam ver, eles tinham entrado na justiça contra o empregador, sem querer, sem saber o que estavam requerendo, como estavam requerendo. Então, isso é muito triste a gente ver isso no mercado nosso. Sim. Principalmente na porta do fórum. As pessoas, fórum e na porta ali da Justiça do Trabalho. Aqueles cartõezinhos. Não, na verdade, são aqueles... esqueci o nome deles, que eles falam aí. Laçadores. Exatamente. Isso aí acontece muito. A pessoa já sai com o outro lá e já vai fazendo a tratativa. Às vezes tem até o contrato de prestação de serviço. E são os laçadores, são os famosos laçadores, essas figuras antigas que já vêm há muito tempo, né, na advocacia, que existem, que são as pessoas que ficam laçando o cliente na frente de estabelecimentos, tribunais, né? O Tribunal do Trabalho tem muito. E no centro da cidade a gente também vê. Agora, no centro da cidade a gente vê de tudo, né? A gente vê até aqueles cartazes que as pessoas andando com aqueles... Vendo ouro, consulta grátis. Compre ouro, aí dá lá, advogado, consulta grátis. Então você vê assim, advogado, tudo isso sai, advogado, o que é isso? Ou senão eu falo, ou senão você passa pelos becos, aí fica assim, advogado, aí você parece que tá vendendo droga também, né? Então eu falo assim, gente, é deplorável para a profissão nossa, né? Tá aqui, por exemplo, o Tayan Fernando, né? O doutor Tayan Fernando é um grande advogado muito combativo também. Ele tá que comenta, né? Um absurdo, litigância de má fé e tal. E realmente a gente sofre com isso, toda a classe. Com certeza. Peraí que eu vou pegar umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Ótimo.
Ah, tá. A regra é... Uma pessoa perguntou o seguinte, então tá, então qual que é a regra na presença dos advogados em rede social? Qual que é a regra hoje que está valendo? O que o advogado ele pode fazer na rede social? Ele pode patrocinar post? Não. Ainda não. Pois é, Ainda mas eu já vi muitos, eu já printei também, tá? Ah, é? Ai, deixa tudo printado, doutora Michele. Tudo printado, tudo printado. Tudo? Não. O que acontece? Justamente o que a gente falava no início. O problema todo é que a gente tem decisões divergentes. Enquanto você tem um Conselho Seccional de São Paulo que decidiu favorável ao patrocínio de posts, você tem Santa Catarina que decidiu desfavoravelmente. Então, não é assim... e a gente ainda não tem uma decisão do Conselho Federal para falar se realmente pode ou não. Então, fica assim, meio perdido, uns fazendo, outros não. E aí, né? Como a gente E quando vê. o presidente do Conselho Federal faz, pode ou não? A gente pode usar como jurisprudência? Porque aqui a gente faz polêmica sim. É Glória Allred. Estou falando com vocês que é Glória Allred. É Glória Allred. Adoro. E aí, prof, pode ou não? E você sabe que Glória Allred fez a carreira dela na polêmica. Ela chegou a ser personagem dos Simpsons e lutou tanto para os direitos assim, das minorias e feminino, né? Das mulheres, naquelas questões de abusos sexuais, de Bill Cosby. É uma grande advogada. Nossa. Igual você, eu vejo tanto isso em você. Ai, adoro. Obrigada, eu fico feliz, que ela, para mim, ela me inspira mesmo. Principalmente com relação à questão da injustiça. Eu não posso ver uma que eu saia catando. Vou no fórum não, mesmo. E aquela questão, quando pergunta assim, é pessoal? É pessoal? Sempre é pessoal. Porque não tem como você não tomar as dores do seu cliente. Sim, né? com certeza. A gente sente. Vira pessoal, a gente né? Vive. É advogado de verdade, que sente. Porque tem aqueles advogados robozinho também, né? Que não sente nada. Aí o cliente vai procurar o quê? O advogado que vive a dor dele de verdade. Que luta por ele, justamente, Então, assim, é muito interessante essas questões, mas eu acho que realmente pode ser considerado uma jurisprudência, eu também consideraria. Pois é, olha que legal. A gente tem uma decisão de um conselho, de uma outra seccional que divergem. Santa Catarina é muito liberado, principalmente na questão previdenciária. E agora a OAB vai à contramão a tudo que acontece lá, que é tipo, né, estranhíssimo. Então, eu acho que o Conselho Federal, né, deve ter um pensamento parecido com o nosso, porque se o presidente ele faz... Eu não sabia nem que ele fazia, gente, Michele, Tô acompanhando, acompanhando. Eu, inclusive, quero fazer uma live com ele, já até mandei mensagem para ele, me respondeu. Mandou? Sim. Eles publicaram um livro legal, né? Direito e Pandemia também. Você recebeu no e-mail? Eles mandaram por e-mail de todos os advogados, Direito e Pandemia. Então, uma obra bem interessante. Eu estava vendo hoje com meu pai e, assim, eu ainda não li, não tive a oportunidade de ler, mas realmente não tem nenhum advogado mineiro, não tem nenhum advogado de Minas na obra da OAB do Conselho Federal. Fiquei realmente, assim, um pouco chateado, um pouco sensibilizado, mas enfim. Pois é, daí tá vendo? A gente tem que conquistar nosso espaço aí no cenário nacional, porque o trem tá feio. Se não tiver ninguém lutando lá... Mas até que no cenário nacional, você está muito bem, né, doutora Michele? Porque eu vejo você ajudando. Aquele dia que eu entrei na sua live, você estava ajudando o pessoal do Ceará, do Rio. É gente do Brasil inteiro. E isso é muito importante para a gente. Isso dá um orgulho tão grande como profissional, como colega sua, porque realmente eu fico assim, admirada e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigada, prof. Eu faço porque eu amo mesmo fazer. Quando eu comecei a fazer isso, eu jamais imaginei que ia ter uma repercussão tão grande. Proporção, né? Brasil porque inteiro. Porque eu sempre fiz isso. Então, para mim, era indiferente. Eu quero ajudar todo mundo. Aí, ó, eu sou do interior do Paraná. Ela me ajudou muito. As pessoas... O melhor de tudo são as pessoas conhecendo onde buscar os seus direitos. Porque... Por exemplo, o jus postulante, ninguém nem sabia que bicho que era esse. Eu falei, olha, vai lá, tem as exceções, né? Que hoje no Brasil, quem pode postular em seu nome é só o advogado.
Mas tem algumas exceções aí que você não pode pagar para um advogado, você pode ir no TRF, você pode ir para a DPU. E muita gente resolveu os problemas na DPU. E eu fiquei assim... Juazeiro, na Bahia, Santa Luzia. Olha, gente, eu fico encantada com o seu trabalho. Altamira, Pará, Paraná. Sim, todo lugar, tá vendo? E todo mundo conhece os direitos. Aí, ó, ela tá... Não perca uma live. A doutora é uma bênção na nossa vida, gente. E que lindo, que trabalho que ela faz maravilhoso. Franca, cidade do calçado, que o Dória tá acabando. Oh, meu Deus. Tá acabando com a cidade do calçado. Mas aí, prof, ó, outra coisa. Peraí que eu vou te falar aqui. Dispõe sobre a publicidade. Não. O marketing de escritório de advocacia. Perguntaram para mim o que o escritório de advocacia pode fazer. Principalmente sobre aquele... você vê cada aberração, né? Que é assim, é o escritório de advocacia misturado com não sei o quê, misturado... vou te dar um exemplo. Lá na porta tem o Detran, não é o Detran? É o Detran. O Detran. Nossa. Aí do lado tem um negócio de... Você foi multada, não sei... É uma confusão. O escritório de advocacia com uma publicidade enorme. Eu mostro sempre no Google Earth para os meninos, no Google View, aquele Google Earth, você vê já de cara a porta do escritório. Se não, dá até dor de cabeça de tanto que o negócio é poluído. E fora assim, denominação, né, de fantasia, coisa que não pode. Então, você pega, por exemplo, escritórios que chamam justas causas, né, escritórios que têm pretório, mandato, SOS multas. Então, a gente tem escritório de advocacia com uns nomes muito... né, que não condizem realmente com a sociedade. Agora, se você for pegar essa sociedade na inscrição da OAB, na raiz delas, né, no Conselho Seccional, elas estão com o nome certo, né, da razão social, com pelo menos um dos nomes, né, de um dos sócios no escritório de advocacia. Então, a gente tem isso. Só que essas denominações, esses escritórios com placa, adesivo, praticamente o outdoor na parede inteira do escritório de advocacia, e assim, em plena Bias Fortes, né? E você fala assim, como assim a OAB não vê, não tem um conselheiro que passe aqui, que não vê essa situação? E o problema maior disso é porque o advogado mostra o quê? Que ele não respeita a própria legislação. Se o próprio advogado não respeita a própria legislação, por que eu, juiz, tem que respeitar a Lei 8.906 de 94 e tem que receber advogado? Se ele mesmo não cumpre com a própria lei. Isso é muito triste, porque realmente a gente acaba perdendo, né, a credibilidade perante o Poder Judiciário, do qual nós somos indispensáveis à administração da justiça. Certo. Então, há essa quebra, né, a partir do momento que eu me porto, né, perante a sociedade de uma forma que eu mesmo não cumpro com a minha própria legislação, por que o outro, que nem é advogado, tem que cumprir com a minha legislação? Então, a gente perde essa credibilidade. Exatamente. Mas a questão dos honorários, eu tinha visto a Kênia, não sei, né? Estava comentando a questão dos honorários. Há uma discussão muito grande com relação aos honorários, porque os honorários ele pode ser cota litis, quando o advogado ele aposta na causa junto com o cliente, e ele pode ganhar até igual ao cliente depois, mas isso somado aos honorários comerciais. A gente tem a questão da tabela para honorários advocatícios sucumbenciais, né, que vai de 10% a 20%, conforme está, né, no artigo 85 do CPC. Mas a gente tem também a questão dos honorários convencionados, que é uma natureza distinta, então, que são aqueles devidos entre o cliente e o advogado. E aí, ambas as partes maiores capazes, o que estabelecer entre elas vira lei. O que eu não posso é cobrar abaixo da tabela da OAB, sendo que cada conselho seccional possui uma tabela da ordem diferente da do outro, uma vez que cada estado, né, tem uma realidade econômica diferente da do outro. Nós, em Minas Gerais, temos uma tabela da ordem de 2015 e até hoje, realmente, né, tem 5 anos que ela não é reajustada. E nessa tabela da OAB,
você tem diversas questões que você deve levar em consideração na hora de fixar seus honorários contratuais. Prof, uma pergunta ótima aqui, ó, que a Kênia tá fazendo e entra na nossa pergunta. O advogado, ele não pode, né, prometer o êxito, ele tem que prometer o trabalho, né? Aí ela tá perguntando assim, ó, tô com uma dúvida. Desde que fui na advogada, que é dessa área, diz que se eu desse a causa a ela, com pouquíssimos dias estaria aprovada. Eles têm acesso aos bancos de dados da Dataprev? Não. Ai, meu Deus, você pega o meu coração. Kênia, mil desculpas, Kênia, mas realmente assim, eu fico com o coração pequenininho, porque primeira coisa, advogado não promete resultado. Por quê? Porque o advogado defende a verdade do seu cliente. Ele não julga. Ele não julga. Como o advogado não julga, ele não pode decidir. Né? Quando o cliente fala assim comigo, professor, doutora, quais são as minhas chances de ganhar? Bom, se dependesse de mim, se eu fosse julgar a sua ação 100%, eu ia julgar favorável à sua verdade. Mas como eu sou sua advogada, eu não posso garantir isso, uma vez que quem decide não sou eu. E se eu tivesse condições de prever o resultado, eu não estaria aqui. Eu já teria montado minha espaçonave, já estaria em Marte, construindo vida sem coronavírus, vamos dizer assim. Então, não tem como, a gente não pode, né, prometer esse resultado, não tem como dar essa previsibilidade do tempo que vai durar uma ação. Afinal de contas, o nosso trabalho ele é meio, não é fim, e para o meu trabalho conseguir, né, caminhar, eu preciso do trabalho de várias pessoas atrás, como o secretário, escrivão da vara, o magistrado, o Ministério Público, dependendo da situação, o próprio advogado ex-adverso, no sentido de ficar ou não com um prazo maior de carga do processo, de ter recursos ou não, de conseguir citar, intimar ou não. Mas são vários fatores que não tem como a gente prever, só se eu realmente tivesse uma bola de cristal ou acesso ao programa do Dataprev, que a gente não tem. Pois é, não. E tem advogado falando, gente, não estou falando mal da classe, inclusive eu tenho muito orgulho de ser advogada. Mas lógico. Tem alguns profissionais que nos envergonham. Tem advogado falando que tem acesso, tem advogado falando que tem amigo. Você já viu aquele post? Depois eu vou te mandar no WhatsApp. De um advogado que escreve assim, fulano de tal, sou advogado e também sou desembargador, não sei o que lá. Não, teve uma vez, sério? Eu fui atender um cliente e o cliente foi e perguntou para mim, olha, eu vi a senhora, sei que é especialista, mas eu conversei com o advogado, que ele é professor dos advogados e ele é desembargador. Aí eu falei, advogado, desembargador, advogando? É estranho isso. Quando eu fui olhar, meu Deus do céu, deu vontade de sair correndo e pegar o AB e rasgar de vergonha que eu fiquei. Sério. A dele, né? Aí eu fiquei... Rasgar o AB dele, não a sua, a dele. Né? O AB dele. Eu fiquei com vergonha e expliquei para a pessoa, porque eu nunca na vida prometo nada. Eu falo, olha, eu vou trabalhar pra caramba, vou lutar, mas não depende de mim. Depende de um terceiro que vai entender. Se a gente tiver as provas produzidas bonitinha, mostrar para o juiz ali... Dar o sangue, vou fazer o melhor. Perfeito. Isso. Se ele vê a realidade, é uma coisa. Agora, eu falar que deu certo, eu posso contar que alguns outros deram certo também. Só se a pessoa for muito azarada que o trem vai dar errado, ou cair numa vara onde o juiz é muito conservador, né? Vamos dizer assim. Tem duas, olha só, dois depoimentos aqui. A Paula, que é a nossa colega, a doutora Paula Oliveira está dizendo, essa semana atendi um cliente onde ela me relatou que um colega disse que resolveria o problema em 15 dias. E aqui, a senhora Cleidilene, contratei um advogado aqui, me disse que o meu caso ia ser resolvido entre 3 meses, paguei a metade para ele, nem resposta tive, precisei procurar outro, até hoje não vi mais, faz 2 anos. Olha isso, que tristeza. Gente, essa questão de promessa de 15 dias, 2 meses, isso é aquele negócio assim, traga o seu amor de volta, né? Aquelas coisas assim, tarô, não cai nesse papo, não! Não cai nesse papo, não! Não cai! Advogado não decide, quem decide é juiz. Exatamente. Agora,
restrições do marketing. Qual que é a restrição, assim, que você acha, que você considera mais perigosa e que você acha que vai ter que mudar? Mais perigosa? Em qual sentido perigosa? Perigosa de cassação de carteira, Não, não tem. Não? Não tem publicidade. Porque o que acontece? No nosso Código de Ética e Disciplina, nós temos quatro sanções disciplinares sem tirar nem pôr. Censura, suspensão, exclusão e multa. Sendo que, havendo circunstâncias atenuantes, a minha censura pode ser convertida em advertência. O rol de censura e o rol de censura, que é sanção, ele é exemplificativo. O rol da suspensão e da exclusão, eles são taxativos. Então, eles têm os determinadas infrações disciplinares certas e determinadas que vão ser puníveis com suspensão ou com exclusão. Então, tem os casos de exclusão, prova falsa de requerimento da OAB, questão de crime infamante. O crime infamante eu acho sensacional, depois nós vamos conversar sobre isso. O crime infamante e a idoneidade moral. Né? A suspensão, a gente tem lá o artigo 34, do inciso 17 ao 25, e censura é todo o demais. Mas tem o rol da censura. E a publicidade indevida é desse jeito. Publicidade de forma indevida, como não preconiza, né? O Código de Ética e Disciplina, as normas, ela é punida com censura. Então, não tem como ter uma penalidade maior para a publicidade. O que pode ele sofrer um processo disciplinar, ser condenado 2 vezes e, por ser condenado nessa reincidência de uma infração disciplinar, ser punido com suspensão. Ótimo. Então, o advogado, né, que, por exemplo, ele passa esse vergonha aí nos próprios advogados, né? Vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas todo mundo conhece, é um caso sério, que eu considero um caso sério, que era um advogado que estava envolvido com droga e foi pego em algum momento aí, utilizando a droga num beco, gravaram, foi maior repercussão. Esse advogado, né? Que ele tá aí, na verdade, ele queimou, não sei se ele queimou o filme dos advogados, não sei se o termo certo é esse. Não, eu acho o seguinte, a questão, eu falo muito isso com os alunos dentro de sala de aula. Nós temos no artigo 34, no inciso 25, a penalidade por condutas incompatíveis com a advocacia. As condutas incompatíveis com a advocacia são 3, né? Vamos colocar escândalo e incontinência pública, jogos de azar e toxicomania habituais. Então, jogo, escândalo e drogas, né? Só que a toxicomania ou os jogos de azar, eu tenho que ter a habitualidade. De vez em quando pode, Maria Flávia? Pode. Nossa, isso é apologia à droga. Nossa, isso é apologia a jogo de azar. Não, não é. E eu vou explicar muito bem isso. Por quê? Hoje em dia, é raro uma família que não tem um parente, que não tem um membro que seja e que sofra um problema, que é uma doença do alcoolismo ou do vício em jogo. O que a OAB tenta, e essas pessoas perdem tudo na vida. Essas pessoas perdem amigos, essas pessoas perdem dignidade, essas pessoas sofrem, né? A família sofre toda junto. Então, é uma situação muito triste e só quem passa isso na família sabe a dor que carrega. Então, a OAB, como a pessoa perde tudo, a OAB fala o seguinte, olha, eu não vou ser mais uma porta a se fechar na vida dessa pessoa. Eu vou dar a ela a oportunidade de se reabilitar, de correr atrás. É claro que nós estamos falando aqui na questão administrativa. Essa pessoa vai responder civil pelos prejuízos causados por sua ação ou omissão, vai responder penalmente, né, pelos crimes cometidos nessas situações, mas administrativamente a OAB fala assim, não vou ser mais uma porta a fechar para essa pessoa, vou dar ela uma chance de poder se reerguer. Então, nessa situação, o que houve foi uma recaída que ele teve durante 1 ano de reabilitação, e aí não se considera, então, a habitualidade nessa situação, por não ter essa característica da habitação. Só que o problema foi que
Ao invés da nosso conselho seccional, à época, encarar isso como uma doença e não ter vergonha disso, assumir, inclusive numa campanha pública, de falar assim, olha, realmente isso acontece nas melhores famílias e vamos aqui dar a mão e vamos lutar por essas pessoas porque elas valem a pena. Não, a própria conselho seccional condenou o advogado. E aí foi pior, porque como você condena a sua própria classe nesse sentido, de forma tão generalizada, nacionalmente, né, pública, você acaba condenando todos. Então, realmente, assim, esse é um lado lamentável. Eu cito sempre isso em sala de aula, porque ali não tinha que ter sido realmente condenado em nada, e como o processo, né, disciplinar ele corre em sigilo, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas ele não foi, né? Não teve nenhuma infração disciplinar cometida por essas razões. Ah, ótimo. Ô, prof, falta 5 minutos. Ai, já vi que o nosso papo vai render e nós vamos falar sobre outros assuntos específicos e polêmica. Nós vamos marcar outra com muita polêmica. Muita polêmica. Deixa um recado para os jovens advogados que estão acompanhando a gente. Inclusive, semana que vem eu vou começar um quadro novo na visão do jovem advogado. Tá? Então, eu queria que você falasse para o jovem advogado o que ele pode esperar da advocacia, deixar um recado aí de acolhimento mesmo. Porque quando a gente sai aí querendo aprender as coisas, mas às vezes a gente não tem muitas portas abertas. Vamos lá. Bom, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você. Eu te admiro muito, te acho realmente Gloria Allred à frente assim, do seu tempo, no sentido de lutar e não ter vergonha daquilo que você faz. De ser independente. Se eu sou independente, sou honesta, pronto, não devo favor para ninguém, posso lutar com liberdade pela defesa do cidadão. Então, primeira coisa que eu acho, na questão da jovem advocacia, o que você deve, né, olhar sempre? Primeira coisa, que a gente tem sempre um problema e uma responsabilidade muito grande em mãos. A gente lida com o problema, com a dor alheia, com a dificuldade financeira alheia. Né? Você está vendo nas suas lives todos os dias a vida difícil que nós temos, né, de nosso povo brasileiro. Isso é muito sensível. Então, tratar isso como uma sensibilidade é muito importante. Tratar isso com um cuidado maior e sempre olhando a responsabilidade de sermos defensores, né, da verdade de uma das partes, isso é fundamental. A gente sempre deve lutar pelo direito dos nossos clientes, pelas razões dos nossos clientes, a verdade do nosso cliente. O advogado, ele luta por uma decisão favorável à sua verdade. Advogado mente? Não. Advogado não mente. Ele não mente. Ele defende a verdade do seu cliente. Agora, o que é verdade, né? Se eu colocar aqui um 6 para mim, se você vira o telefone, é 9 para você. Ou, por exemplo, se eu trago aqui dois artistas para pintar esse quadro, eu não vou ter 2 quadros iguais, mas que estão vendo a realidade. Qual é o verdadeiro? Os 2. Qual é a verdade real? O juiz vai dizer. Então, é muito sério isso no exercício da advocacia. O que fazer com relação a marketing, né? Realmente explorem. Por exemplo, a doutora Michele vai fazer o programa. Esse programa em rede social seu, exclusivo, pode. Isso não tem problema você lançar esse programa seu. Porque não pode ir numa rádio nacional ou numa rádio da cidade. O programa sendo seu na rede social pode. Na comunicação social pode. Então, sigam os advogados como a doutora Michele e tenham esse exemplo e esse incentivo de advocacia combativa. Parabéns, doutora Michele, pelo trabalho. Acho que travou, né, gente? Aí, parabéns pelo trabalho. Deu uma travadinha. Mas, prof, queria te agradecer. Nós vamos fazer muito mais live. A gente já se identificava, né? Mas agora muito mais, com certeza. Obrigada por tudo. Eu vou salvar. Depois eu te mando o link, porque eu vou colocar lá no meu YouTube. Tá? E quem não me segue no YouTube, gente, segue lá, porque faltam 30 pessoas para 4.000 inscritos. 4.000 inscritos em 30 dias, hein? Foi rápido. Uau! Que legal! Muito parabéns. rápido. Parabéns, doutora Michele. Prof, parabéns. Obrigada, beijo viu? Enorme.
Tudo Beijo. de bom e nós estamos juntos, sempre. Deus sempre te abençoe. Você é maravilhosa. Um abraço grande. Beijo, Tchau, beijo. tchau, gente. Tchau, beijo, tchau.